Neste vídeo, finalizamos a criação desta célula de cobogós. Neste vídeo, vamos criar o desenho 2D do cobogó para ser colocado em planta baixa, inicialmente. Menu File New para criar um arquivo usando um template. Vamos usar o primeiro template que criamos e que contém apenas variáveis. Vamos criar uma nova variável para ajustar este desenho na largura da parede. O EcoSim utiliza uma variável específica que pode assumir o valor da largura da parede, qualquer que seja este valor. É a variável FrameDepth, escrita exatamente assim. Colocamos um valor qualquer apenas para nossa construção agora. O tipo é Length e vamos colocar 200 mm de largura. Vamos usar apenas uma vista de topo. O segmento deve ser plano 2D. Vamos precisar de 3 partes 2D retangulares. Já construí 2, estou construindo aqui o terceiro. Desenho os 3 assim, nesta proporção. No primeiro, em parte por partes, renomeei para Ref Corte Parede. O segundo será Ref Underline Corte Cobogó. E o terceiro será Ref Underline Corte Cobogó. As dimensões do Ref Corte Parede serão igual barra quantidade de cobogó horizontal multiplicada pela largura do cobogó mais quantidade de cobogó mais 1 vezes a espessura cimento. E na vertical será apenas FrameDepth. O segundo retângulo terá altura igual à profundidade do cobogó. Igual, barra invertida, profundidade do cobogó, é a variável. Você pode usar Ctrl C para copiar a fórmula e colar no segundo retângulo. Ctrl V. Verificando. Ok. O terceiro retângulo será o corte de um cobogó individual.
Um autocomponente 2D fará com que a primeira linha traçada nele fique perpendicular à linha que será usada para o Array Along Path. Assim, vamos definir o corte individual do Combogó, invertendo horizontal e vertical. Na vertical, colocamos largura Combogó. E na horizontal, colocamos profundidade Combogó, sempre lembrando da barra invertida antes do nome das variáveis. Estes três elementos vamos transformar em componentes. Autocomponente. Ferramenta Define Autocomponent. Tecle Enter, depois selecionar e OK. Comp underline corte parede. Define Autocomponent outra vez. Como só tem um elemento, você pode selecioná-lo diretamente, um clique nele. Depois OK, componente, underline, corte Combogó. O último elemento será o corte de um único Combogó. Comp, underline, corte um Combogó. Uma vez criados os componentes, você não precisa mais destes elementos. E deve salvar os componentes locais na pasta 03 subcomponentes. Vou acrescentar 2D aos nomes. Depois de fazer o mesmo com os outros componentes locais, delete-os. Agora vamos carregar a biblioteca de componentes, a 03 Components. Coloque o corte da parede primeiro. Observe que componentes não têm pontos fixos. Agora coloque o corte Combogó. Coloque o corte da parede no Snapset. Tecla Enter. E alinhe estas duas linhas, digitando D, e mova para cima. O PCS cria uma cota. Considerando que a largura do primeiro componente é igual a frame depth e o do segundo é igual a profundidade Combogó, para centrar os dois verticalmente, devemos usar nesta cota a fórmula, entre parênteses, frame depth menos profundidade Combogó, fecha parênteses, dividido por 2. E não esquecer as barras invertidas.
Com o componente já colocado, devemos dar 2 cliques para poder movê-lo outra vez. Alinhado aqui, apenas um clique confirmando. O último componente será colocado como um array ao longo de um caminho. Este caminho deverá ficar no segmento 0, porque ele não deve aparecer no EcoSim. Faça uma linha grande o suficiente. Ref, underline, matriz, cortes, cobogós. O comprimento da linha. Quantidade de cobogó horizontal multiplicado pelo, abre parênteses, largura cobogó mais espessura de cimento. Importante, mude o segmento agora para Plan 2D. Clique com o botão direito no componente e corte um cobogó e selecione Array Along Paths. A linha já está no Snapset. Letra F para Flip. Lembrando que a linha está no Snapset. Posicione no início. Arraste o fim do array até o fim da linha. Clique no array e depois no seu ponto inicial para editá-lo. Ative Drop Last. E mude para Count e digite 1 mais barra invertida, quant cobogó horizontal. Confirme na janela de vista. Crie um novo autocomponente com esta matriz. Selecione tudo, inclusive a linha que será o posicionador. E OK. Comp de componente, underline, matriz de cobogós. Salve na biblioteca de componentes, na pasta 03 subcomponentes, na verdade. Delete o array e o componente local. O novo componente não aparece aqui ainda. Clique com o botão direito e atualize. Clique no componente Array, clique no botão esquerdo, Edit Snapset, Esta será a forma apresentada pelo EcoSim nas vistas de topo quando um cobogó for cortado. Vamos criar então o componente final Plan 2D. Tecle Enter. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 .
comp, proj, corte, cobogó. Este componente servirá para qualquer arquivo de cobogó que venhamos a fazer. Feche o arquivo e abra o arquivo de trabalho agora, cobogó tipo 1. É onde montamos o nosso cobogó. Vamos colocar aqui o componente da vista de topo. Vamos precisar de uma vista de topo para colocar o componente. Facilita se tiver uma vista de topo. Mude o segmento, Plan 2D, carregue a biblioteca de componentes, 04 componentes. Clique no componente e traga para perto do cobogó. Clique. O componente aparece na outra vista também, após o clique. Set Snapset no perfurador. Enter. Precisa de 2 cliques para movimentar e posicionar o desenho 2D no seu local, neste vértice. Confirme. Você pode desativar todo o segmento Model 3D. Botão direito, Visible. E testar algumas variáveis. Altere a variável CountCobogó para confirmar o desenho. Três unidades, 2 e 1, e está funcionando muito bem. Ok. Volte à sua condição original do Model 3D. E antes de publicar, vamos atribuir uma família e uma parte ao desenho do corte. Selecione, botão direito e escolha Properties. Em Family and Parts, escolha a família Doll Windows Glazing. E em Part, escolha 2D Windows Representation. Ok. Para os cobogós eu vou deixar esta cor mesmo. Ela está bem representada assim. Posicione em Left Isometric e deixe apenas uma vista para publicar. Salve o arquivo. Agora na pasta 05, montagens. File, Publish. Publique. Escolha a configuração padrão de publicação.
e salve na pasta Windows do projeto, como um arquivo .paz. Observe que a pasta Windows é a pasta Windows do nosso projeto. Se comprovado que está boa a célula, você pode movê-la para a pasta Windows do dataset e você poderá usá-la em qualquer outro projeto seu. Pode fechar o PCS e voltar para o EcoSim. No EcoSim, eu coloquei duas paredes para testarmos a célula, uma mais grossa e outra mais fina. Mas primeiro precisamos criar uma página no catálogo de janelas para o nosso Cobogó. Acesse a ferramenta Windows, Janela. Tem uma opção de janela que tem apenas o perfurador. Podemos usar esta. Selecione. Clique aqui e selecione Edit Catalog Item. Abre-se o editor de catálogo para este projeto. Botão direito e duplique a janela que é só o cortador. Duplicate. Modifique o nome que vai aparecer no catálogo. Pode ser Cobogó 01 underline 300 por 300 por 75. É importante que tenha as medidas do Cobogó, porque elas são fixas. Vamos mudar apenas o parâmetro file name. A célula que publicamos deve estar por aqui. Achei. Ative Dimension Frame Depth Match Wall. É através disso que ele vai ajustar com a parede. Agora basta salvar e aguardar a preparação da página do catálogo. Observe que leva um bom tempo a preparação da página e a definição da miniatura. Feche o editor de catálogo. Ferramenta Janela outra vez. E clique aqui para procurar a célula Cobogó, que já deverá estar no lugar se tudo deu certo. Selecione a célula Cobogó. Esta é a miniatura que foi preparada pelo editor de catálogo. Você pode colocar da mesma forma como coloca qualquer janela. O problema de colocar em uma vista renderizada é que o Cobogó fica totalmente dentro da parede. O ideal aqui seria uma vista em wireframe ou com transparência. Verifique se o corte está correto na vista de corte.
Coloque também uma parede com espessura diferente. Ao colocar o desenho à planta baixa, você visualiza melhor a colocação do cobogó. São 4 posições distintas para a colocação de janelas e ou portas. E agora de cobogó também. Com a ferramenta de seleção, clique com o botão direito no cobogó. Selecione Modify Window. Experimente modificar o offset e ou as quantidades de cobogós na horizontal e vertical. Tem algum tipo de cobogó que você gostaria de fazer? Me mande uma foto em um e-mail. Em outro vídeo, eu vou colocar cotas HUD, Head Up Display, neste cobogó.